O texto que eu quero oferecer para vocês é o texto que está em Apocalipse, capítulo 7, e o verso de número 9. Apocalipse, capítulo 7, e o verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. 10, por favor. E clamavam com grande voz, dizendo: a salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Não sei se vocês conseguem se abstrair um pouquinho dos temas que nós vamos tratar aqui na convenção e pensar numa coisa: qual vai ser o nosso destino final? Qual vai ser a cena final dessa saga de 107 anos da Assembleia de Deus no Amazonas, de 32 anos da Rede Boas Novas, de 63 assembleias convencionais? Qual vai ser o final disso tudo? É muito bom quando a gente caminha tendo segurança para onde nós vamos, como vai ser. Pode demorar um pouquinho de tempo, eu não sei qual vai ser o tempo, e nem sei a data, não sei se nós vamos celebrar 108, 109, 110, mas isso não nos importa. Ao final de tudo isso, o que é que vai acontecer conosco? E eu queria convidar você para a gente ver essa cena final e para a gente celebrar. Ao final disso, olha só, depois destas coisas, diz a palavra do Senhor, depois dessas coisas, eu vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar, diante do trono de Deus e do Cordeiro, de todas raça, tribo, língua, nação, rio, lago, igarapé, furo, município, vila, comunidade, que ninguém podia enumerar, diante do trono do Senhor e do Cordeiro. Estavam com vestiduras brancas, sinal de que mesmo que imperfeito, alguma coisa aconteceu, que eles eram brancos, lavados, podiam estar no céu. E eles tinham palmas na mão, e eles pulavam, e eles cantavam, e eles diziam: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Louvado seja Deus. Deixa eu dizer para vocês, pastores, igreja no Amazonas, não posso e nem preciso me alongar muito, Todos os cultos que nós temos, todas as viagens missionárias nos barcos, eu viajei 28 dias dentro de um barco para chegar lá em Ipixuna, para visitar um irmão lá, porque a igreja tinha sido fechada pelo padre e pelo delegado. Vocês lembram dessa história? Eu viajei, e eu sei o que é isso, a angústia que eu tinha de ir no rio, que eu estava subindo o rio Juruá, de manhã cedo, 6 horas da manhã, o sol abria, e eu passava na frente da fachada de uma casa na sala. 6 horas da tarde eu passava na cozinha da mesma casa, dando uma volta no rio Juruá, que estava seco, e o barco que eu tinha ido tinha que ser um rabetinha muito fraco, porque o rio estava vazio. Eu sei um pouquinho disso. Quando eu estou aqui, o pastor diz: quem é do Amazonas? Quem é do interior? Quem é de Manaus? E eu lembro aqui as nossas convenções mais antigas, quando nós apresentávamos os pastores do Amazonas, que eram tão poucos. Sabe como é que a gente apresentava? Quem já teve 10 malárias? Quem já teve 20 malárias? Quem já teve 30 malárias? E assim que nós apresentávamos, e os obreiros se levantavam aqui, e nós fazíamos, e nós festejávamos eles aqui. A gente apresentava quem já viajou e já remou mais de 30 dias para evangelizar, e se levantavam obreiros aqui e diziam: eu levantei. Está aqui nesse púlpito, meus irmãos, é me lembrar. Talvez vocês não sabem da história, nunca foi escrita essa história, mas eu tinha 14 anos de idade,
E eu tocava na nossa orquestra, lá no nosso templo central, ali em cima, na esquerda, tocava trompete. E numa convenção como essa, naquele templo pequeno, nossos obreiros entravam pelo corredor central, eles com sua esposa, como se fosse um casamento, uma marcha nupcial. Eram poucos ainda, e nós apreciávamos eles entrando como verdadeiros vencedores, verdadeiros guerreiros do Senhor, com a esposa aqui ao lado, e eles entravam desfilando e a gente cantando: sois bem-vindos, campeões de Jeová, parabéns, mas não fingidos, a congregação vos dá. E eles chegam, desfilavam, eles chegam, flutuavam. E eu me lembro na orquestra tocando meu trompete. Eu tinha 14 anos ainda. Para vocês que são jovens aí, aproveitem. A Assembleia de Deus hoje é uma bênção para vocês jovens. Para nós, no nosso tempo, não era fácil não. Imaginem, aos 14 anos, naquele tempo, era proibido aos jovens usar calça comprida. Tinha que usar calça curta. Porque calça comprida era só para homens formados de jovens para lá. Adolescente, calça curta. Até hoje, quando o irmão me vê, eu estou usando uma bermuda. Sim, o pastor Samuel usou bermuda. Eu digo: não, estou sendo fiel à doutrina que eu aprendi. Eu não uso bermuda, eu uso calça curta. Eu aprendi com meus pais. Para vocês terem uma ideia, a primeira calça comprida foi no Natal. Minha mãe, com pena de mim, os outros jovens, os filhos dos pastores, com calça comprida, mas meu pai, o nome dele era Severo, e ele era severo mesmo, crente severo, ele não deixava. Minha mãe comprou, me deu o dinheiro, eu comprei a primeira calça comprida. Sabe qual foi a estratégia? Minha mãe disse: Samuel, fica dentro de casa, veste tua calça comprida, nós vamos entrar no carro que era uma Willys, Aero Willys, velha. Eu, todos os meninos, quando todos estivermos entrando, tu sai de dentro da casa zipado e entra para o teu pai não ver. E eu saí dentro de casa com minha calça comprida e entrei na Aero Willys. Meu pai viu pelo retrovisor e disse: que é isso? Minha mãe: neguinho, o Samuel, neguinho, ele vai tocar, ele regia a banda de calça curta. Ele disse: negativo, Natal. Me tirou, pegou a tesoura, cortou e fez eu vestir sem bainha a mesma calça. Tá o zelo que os pais tinham e a dureza que era naquele tempo. E eu estava lá, meus amados irmãos, quando veio entrando na convenção um irmãozinho bem baixinho, sua esposa, eu olhei ele entrando, me chamou a atenção o paletó dele. Era um paletó que dava em 3 dele, paletó largão, paletó de outra pessoa. E ele veio se aproximando e eu disse: meu Deus do céu, que vergonha, olha esse pastor da nossa igreja vestido desse jeito. Eu lá tocando. Quando ele foi se aproximando, eu percebi que o paletó era tão largo, mas era muito comprido, que talvez desse para bater no joelho do pastor. E a esposa dele pegou o paletó, virou e pegou e costurou com linha grossa aqui para fazer a bainha, que se via a bainha da paletó do pastor. E ela se esqueceu de cuidar bem, e ela deixou a aba do bolso maior do que o paletó. E o pastor vinha elegante, garboso, verdadeiro campeão. E eu comecei a me envergonhar. E ele subiu a escada. Quando ele subiu a escada, o Espírito de Deus falou para mim que pensava em ser médico. Ele é mais importante do que você. Ele vale mais do que você. Porque ele está fazendo a minha obra. E você não me deu a sua vida para fazer a minha obra. E Deus mudou a minha vida no templo e numa convenção. E hoje eu estou aqui. Porque aquele pastor subiu. E ironicamente, ele se dirigiu para mim para dar paz do Senhor. Eu peguei na mão dele e eu não consegui pegar na mão dele, porque parecia um ouriço de castanha a mão dele. Uma mão inchada, toda rachada, como um ouriço de castanha, áspera. O nome desse pastor era o pastor Antônio. O sobrenome eu não lembro dele. Antônio Alves. Mas não é o Antônio Alves daí do Manacapuru.
O apelido dele, sabe qual era? Zaqueu. Ele era desse tamanhozinho. O paletó era tão horrível. Ele me deu a paz do Senhor. E o Espírito Santo disse: respeite esse pastor. Veja se você merece ser como ele. Olha a mão dele. Isso é de remar para ganhar almas. Isso aí é para remar canoa para ganhar almas. E hoje eu estou aqui. E hoje nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor Jesus. Aleluia. Nós estamos aqui profetizando que vai ter um hospital universitário, que vai haver um curso de medicina, que mais de 1.200 pastores podem colocar um anel no dedo de graduados em teologia, mas esse fundamento é tão forte e profundo, que é o fundamento das mãos rachadas, dos paletóis que não existiam, daqueles que se sentiam honrados de ser parte da igreja de Jesus. E eu queria dizer para você uma coisa, meu amigo. Pastor, irmão da Assembleia de Deus, nossos cultos, nossas convenções não precisam ser nada mais do que um ensaio daquilo que nós esperamos que será a nossa cena final. Nossa cena final é o que está escrito na Bíblia. É o que Apocalipse nos diz. João disse assim: depois das convenções, depois dos cultos, depois das nossas lutas, fixe, olhem, vejam, animem-se, inspiram. Haverá uma grande multidão que ninguém pode enumerar. Uma grande multidão. Diga assim comigo: uma grande multidão. Faça assim com sua mão: uma grande multidão que ninguém pode enumerar. E aí, de todos os rios, de todos os garapés, de todos os paranás, de todas as vias, de todas as costas, de todos os estados, o Amazonas vai estar lá no meio dessa grande multidão. E nós, pastores, fomos chamados para encher o céu de amazonense, para fazer o céu ser cheio de amazonense. Mais do que chamados para ser um pastor da Assembleia de Deus, mais do que ser chamado para ser pastor da igreja local, nós somos pastores do céu. Nós somos pastores de Jesus. Nós temos que pregar o evangelho para todo mundo. Se alguém não vier para a igreja que nós somos pastores, mas for para o céu, nós vamos nos encontrar no céu. O galardão será, nós vamos encher o céu. Eu queria pedir para você, para a gente sacar o paletó, toda que seja a capa denominacional. Quem que não se honra ser pastor da Assembleia de Deus? É a maior igreja, é o maior movimento desse Brasil, mas é pouco. Porque se só for para o céu assembleanos, o céu vai ter pouca gente e o inferno vai ter muita gente. E se alguém pensa que o inferno vai ganhar do céu em número de pessoas, está enganado. Deus nunca perdeu para o diabo, o céu nunca perdeu para o inferno. E quando o Senhor Jesus estabeleceu a sua igreja, Ele deixou a senha, e Ele disse assim: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que significa a porta do inferno? Muita gente prega, é o poder do diabo, é o poder daquilo. É isso também. Nós pentecostais dizemos, é o poder do Espírito Santo. Mas deixa eu interpretar para vocês. A porta do inferno não prevalecerá sobre a igreja, porque a igreja ganhará mais gente para o céu do que gente vai entrar na porta do inferno. Aí é que vai ser o nosso teste. Se o inferno levar mais gente do que o evangelho e o amor de Deus que nós pregamos, a porta do inferno prevaleceu. Você já pensou nisso? Talvez você esteja pregando o evangelho dizendo assim: mas é tão pouquinha gente lá naquele templo. Você não foi chamado para pregar o evangelho pensando nisso, não. O diabo já está querendo te enganar e te desanimar, dizendo assim: mas aquele município é muito pequeno, mas aquela congregação é muito pequena. É que o diabo não quer que tu olhes a cena final, de quantas pessoas você vai levar para o céu, de quantas pessoas. Está pequena a igreja? Tá, mas eu estou pregando lá fora. Ainda que não venha para a igreja, mas se na hora de morrer pensar em que eu preguei para ele, vá para o céu. Vá para o céu.
Vá para o céu. Nós fomos chamados para algo maior do que edificar uma igreja local. Claro que eu gostaria de que todos os que eu prego o evangelho aceite Jesus dentro da igreja e frequente a igreja que eu sou pastor. Mas essa visão é uma visão que o inferno quer que você tenha. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Vê se você me responde, pastor, amigo, irmão. Não se escandalize. Mas eu sou pastor do céu. Eu sou pastor de Jesus. A convenção do Amazonas tem o nome de Assembleia de Deus, porque as leis mandam dizer o nome, que é para se acontecer algum problema lá, alguém responder por ele. E a gente bota o nome. Mas antes de ser Assembleia de Deus, nós somos do céu. Antes de ser pastor da Assembleia de Deus, nós somos pastor da salvação. Nossa missão é encher o céu, é fazer festa no céu, é vencer, é levar para o céu. Louvado seja Deus. E eu quero que você veja, abra seus olhos, deixe a palavra de Deus agir na sua vida. Veja o que Deus mostrou para João. João, depois dessas coisas, depois dos anos, depois do teu pastorado, eu, por exemplo, já estou com 67 anos, já estou pensando em diminuir a minha tarefa como presidente de igreja. Mas eu estou encantado que se eu deixar de ser presidente de igreja, eu vou ter tempo de ganhar mais vida para Jesus na rua. Eu vou arrasar a porta do inferno. Eu vou ganhar vida. Eu estou descobrindo que eu estou ganhando mais alma fora do culto e do púlpito, lá na rua, no supermercado, do que no púlpito. Porque o diabo já ensinou as pessoas a não querer entrar no templo e nem ouvir a palavra. Então eu vou lá para fora, eu vou ganhar lá fora. Eu sou pastor, eu sou ganhador de almas, eu sou ganhador do céu. Eu vou levar muita gente. Se o diabo quiser atrapalhar na porta, eu vou para fora. Tinha um pastor aqui, que eu não vou citar o nome, que ele foi para uma cidade onde não podia pregar o evangelho, o padre não deixava. E nós mandamos ele para lá. E ele chegou aqui contando uma história para mim. Eu ri muito. Ele chegou e eu perguntei: ei, pastor, como é que está pregando o evangelho lá? Ele disse: pastor, perseguição, o padre não deixa, o delegado também não. Ele já tinha sido até preso. Mas aí eu orei a Deus, e Deus me deu a estratégica. Quando o padre estava na cidade, eu ia para o interior. O padre ia para o interior atrás de mim, eu vinha para a cidade. E aí eu fui ganhando alma para Jesus, a igreja foi enchendo, e 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 a igreja foi enchendo. Pastores assembleianos do Amazonas, eu vos convoco a levantar os olhos e ver os campos que estão brancos para a ceifa. Está difícil lá, tem gente que está com fome, enquanto outros estão enfastiados do evangelho. Vá onde estão precisando. Pregue o evangelho a tempo, fora de tempo. Vocês vão ser consagrados. Vocês vão ser ordenados. Milhares lá no Sambódromo, isso nunca se viu. É um tapa na cara do diabo. E o pastor Jonatas está dizendo, e a gente diz, vão ter os consagrados, né? Os ordenados, não é assim? Os consagrados, ordenados, são os que estão chegando no ministério. Autorizados. E os ordenados e consagrados são os que já estão mais tempo, os que vão ser pastores. E deixa eu dizer para você uma coisa, até nisso o inferno nos engessa. Porque quando um crente é autorizado, ele diz: agora eu sou diácono, não sou mais crente e nem sou evangelista mais. Eu não vou evangelizar, evangelizar é para crente só. Porque agora ele é autoridade. Quando ele passa a ser presbítero, diz: agora eu não sou, nem preciso evangelizar e nem preciso tirar oferta, isso é para diácono. Agora eu vou só mandar nos diáconos e vou ungir pessoas. Sou presbítero. Olha só, um negócio tão bom que Deus colocou, mas a pessoa deixa de ser aquilo que deveria ser.
Aí depois diz, quando eu for evangelista, melhor, eu não preciso ungir, eu não preciso olhar. Evangelista é só para pregar para a multidão, e depois que o pastor se vire aí para cuidar das almas. Eu prego e ainda critico o pastor, que eu chamo na frente um monte de gente, depois não fica ninguém, porque ele não cuida, eu falo mal dele e ele fala mal de mim. Aí quando ele diz, quando eu for pastor, aí meu amigo, nem preciso dar oferta, não preciso dar dízimo, não preciso juntar chiclete no tempo. Agora eu sou pastor, isso é serviço de diácono, de presbítero e tal. Queria dar um conselho para vocês. A igreja não precisa de nenhum homem, nenhuma mulher, cuja missão principal não seja ganhar almas para Jesus. A igreja não precisa de quem tem posição, deixou de cumprir a única missão que Jesus nos deu: ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Nossa missão é encher o céu, meus amigos. Nossa missão é encher o céu. O que alegra o céu são as almas que são salvas. O que causa alegria no céu. E nós temos a missão de encher. Eu quero é ver os amazoneses chegando no céu. Multidão e mais multidão. Pense comigo. Olhe para esse templozinho que você está aí, sendo pastor. Olhe para esse município pequeno e diga assim: eu vou estar naquela multidão que ninguém pode numerar. E eu vou levar muita gente daqui. Vai mais gente da minha família para o céu do que para o inferno. Acredite, não desista. Ore por seus filhos. Evangelize os seus filhos. E se você disser, pastor, o senhor está dizendo uma heresia, eu vou te provar que não. Não é heresia. É que você protocolizou a vida cristã, igreja. E que você criou regras para mandar em Jesus de como é que ele salva. E você botou Jesus dentro de uma caixinha e você disse: só é salvo se vir para o culto, só é salvo se vir aqui. Mas Deus mandou te dizer, assim será a minha palavra, ela não voltará vazia. Como a chuva cai, entra na terra, some, ninguém vê o que ela fez e para onde foi. Assim será a minha palavra, ela não voltará vazia sem produzir efeito. Qual é o efeito da palavra de Jesus? Salvação de gente. Salvação de gente. Então eu estou pregando para quem vem na igreja, mas o diabo não vai me desanimar se menos gente estiver dentro, pregando para quem vem para o templo, melhor dizendo. E eu estou pregando fora para quem vem para a igreja. Estou dando a paz do Senhor até para sapo. Estou orando por todo mundo e abençoando todo mundo. E eu estou fazendo o que Jesus me mandou: ide, prega o evangelho. Ide, fala a minha palavra. Deixa no coração dele. Se quando ele estiver morrendo, drogado, se lembrar desta palavra e invocar o nome do Senhor, o que a Bíblia diz? Será que todo que invocar o nome do Senhor será salvo, aleluia. Eu vou ganhar mais gente fora do templo do que dentro do templo. Minha alegria é que eu levarei mais gente para o céu do que eu vejo dentro do culto da igreja. E como eu estou querendo levar muita gente para o céu, não chegue perto de mim. O governador tem que ir para o céu. Eu não posso falar mal de ninguém, porque eu quero levar todo mundo para o céu. Eu não posso dizer muita coisa errada de ninguém, não, porque o que eu puder eu vou levar para o céu. Eu vou semear a palavra de Deus. E eu sei que quem não conhece Jesus é quem tem mais fome de Deus. Eu sei que quem está drogado, eu sei que quem está na imoralidade, eu sei que quem está no crime, sabe que a única salvação não foi encontrada ainda por ele. E quem sabe, no instante final, ele invocará. E você diz: pastor, não diga isso. Eu digo porque você não é melhor do que Jesus. Você não é um dono do céu. E eu vou provar para você. Jesus estava lá na cruz do Calvário. 2 homens ladrões, assassinos, metiam o pau em Jesus, os dois. Num determinado momento, ninguém sabe por quê. Um parou de criticar Jesus e repreendeu o outro ladrão e assassino. Disse: olha,
esse aqui nós não sabemos nada sobre ele. Ele está morrendo aqui, mas ele é justo. Nós merecemos, eu posso morrer, mas ele não. Atenção. E no último suspiro ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que foi que Jesus Cristo disse? Vai para o templo, aceita Jesus, assiste culto, senão tu não entra para o céu. O céu é só para quem é membro de igreja local. Jesus não quis nem saber. Jesus não é bobo. Jesus não vai perder para o diabo. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. A graça é dele. É a graça dele. Eu quero saber aqui quantos vão dessa convenção renovar o seu voto ministerial. Agora, atenção, pastores. Eu sei o que está passando na cabeça de vocês. Talvez eu seja um dos mais antigos pastores aqui. Sabe o que é? Pastor, se eu fizer assim, e a igreja? E a oferta? E o dízimo? E o templo? Não se preocupe não. Talvez a igreja está muito pequena, porque você está limitado, não por Deus e pelo diabo, de só querer gente para você ver, para dar oferta e dízimo. Imagine só, você sair daqui dizendo para Deus: deixa comigo. E vai, ora na rua, ora pelas pessoas todas. Aquele que era teu inimigo, ora por ele. Por isso que a Bíblia diz: ora pelo teu inimigo, evangeliza. Porque a oração é meio de evangelização. Dá paz do Senhor para eles, abençoa eles. Sabe por quê? Porque da multidão que eu vou ganhar para levar para o céu, se sobrar 10% para a minha igreja, vai ser mais do que esse tiquinho de gente que você está aí o ano todo, a vida toda. Vai, abre, alarga o coração, prega para a multidão, que o que sobrar vai ser mais gente dentro da igreja que você é pastor. Porque você descobriu que a tua chamada não é para constituir aquela igrejinha pequena. Quem te chamou foi Jesus. Chamou para levar a gente para o céu. Chamou para você evangelizar mesmo quando você não crê. Fique em pé comigo. Qual é a tua visão de pastorado? Qual é a tua visão de chamado? Talvez eu não esteja aqui quando vocês, colegas pastores, não sei se vou estar. Quando vocês jovens vão ser consagrados no palco maior palco dessa cidade. Será que vocês vão entender uma mensagem? Antigamente, para consagrar um pastor, tinha que ser só no púlpito da igreja. Sabe onde é que a convenção vai consagrar vocês? No sambódromo. O sambódromo. Lá tem boi bumbá, lá tem carnaval. Nós estamos voltando a ser o que éramos. Nós estamos voltando a tomar conta, a invadir. A igreja não é mais o lugar. Ela se prendeu demais. Você está santo demais. Deus está mandando um fito violento de bênção para a gente voltar. Onde é que precisa de luz? Onde está escuro? Onde precisa de sal? Onde está escuro? E nós vamos invadir isso tudo. Olha o céu. Você que é crente, ainda não é pastor e nem pastora, aproveite. Porque depois que você for pastor, você vai ter que dirigir culto, botar roupa. As pessoas vão se assustar de ti. Elas não estão gostando mais muito de pastor, não. Diz que pastor quer dinheiro, pastor é negociante. Então é bom até quando nós não estamos de gravata, porque ele recebe a oração nossa mais fácil. Ele recebe a evangelização mais fácil até. Eu quero te convidar para isso. E eu quero te oferecer, por fim, o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, e o verso 6. Tá? Daqui a pouco, depois de eu pregar, vai ter aqui o Anderson Freire. Olha só. Vocês pensam que o Anderson Freire faz hino e vem cantar só para vocês crentes? Ele não é tão pobre de alma assim não. Quando ele compõe, ele pensa quem ele vai alcançar para ser salvo. Quando ele canta,
Ele canta para salvar pessoas. Ele canta para isso. Vou dizer mais uma vez, Deus não precisa de nenhum homem nem mulher que exerça nenhuma função da igreja, se não for para ganhar almas. A única missão é vá por todo mundo, ganhe para todo mundo. 4 verso 6 diz assim: tu, pois, filho, atenção, o último conselho que Paulo deu para Timóteo. Paulo disse assim, combati o bom combate, acabei a carreira, encerrou meu ministério, guardei a fé. Aí para Timóteo ele disse: tu, pois, filho meu, e eu vou repetir isso para vocês, tu, pois, filho meu, tu, pois, filha minha, sê sóbrio e sábio em todas as coisas, sofre as aflições quando elas vierem por causa da tua fé, faz o trabalho de um evangelho, de um quê? Nós dizemos que esse trabalho de evangelista é o cargo de evangelista. Quem menos ganha alma, às vezes é o evangelista. O que Paulo quis dizer é: quem quer me suceder, quem quer levar à frente, quem quer ouvir o meu conselho, primeiro, ser sóbrio, prudente. Segundo, sofre quando a luta vier. Terceiro, não te esquece de ganhar almas, senão tu está frito. Senão tu não é pastor, coisa nenhuma. Senão tu não merece ser diácono. Cumpre o trabalho de um evangelista. E ao final ele diz: cumpre plenamente o teu ministério. Atenção, para quem quiser como pastor, quem quiser como presbítero, quem quiser como evangelista, quem quiser como diácono, quem quiser cumprir cabalmente o seu ministério, só cumprirá, primeiro, se for sóbrio, senão não cumpre. Segundo, se sofrer e resistir às lutas, senão não cumpre. Terceiro, se fizer um trabalho de evangelista, senão não cumpre. Ele termina: para cumprir cabalmente o teu ministério, ser crente, rapaz, ganha almas para Jesus, o resto é consequência. Eu acho que um dia nós vamos ter que mudar. Nossa consagração não será mais pastor, será: vamos consagrar os evangelistas, os que evangelizam a pastores. Primeiro requisito: se não ganhou alma, não pode ser pastor, tem que ensinar a igreja. Segundo, para ser evangelista, prove ganhar almas. Para ser diácono, ganha almas. Que exemplo é que nós temos que dar para a igreja que vai encher o céu? Abraão disse assim: Senhor, eu estou sozinho, eu não tenho nenhum filho, tu disse que eu vou abençoar a terra toda. Abraão disse: deixa de ser bobo. Deus disse: Abraão, deixa de ser bobo, rapaz, sai aí da tua casa, vai contar estrela, vai. Quando terminar de contar, tu vem. Abraão foi e contou, disse: não consigo. Ele disse: pois assim será a tua descendência. Ei, meu irmãozinho, a congregação está vazia, você está chorando, deixa de ser bobo, vai contar estrela. Volta para Jesus e diz: eu não consegui. E ouve Jesus dizer: assim será o teu ministério e a tua vida. E Deus disse para Abraão: a tua descendência será como as estrelas do céu e como as areia do mar. Queria fazer uma proposta para ti hoje. Todos nós, chega em casa, pega uma colherzinha bem pequena de chá. E nós que moramos no Amazonas, no interior, vai na praia e enche ela de areia. E vai contar. Quando eu terminar de contar a colher de chá, tu me diz. Porque a Bíblia diz que uma multidão como a areia do mar. Será que você vai cooperar com uma colherzinha de chá? Miserável. Será que você vai cooperar com uma colherinha nessas areias do mar, do céu? 2 colherinhas. Já pensou na próxima convenção nós chegarmos aqui? E a alegria que vai ser. Pastores ganhadores de alma, diáconos ganhadores de alma, salvando a cidade, salvando todo mundo que tem. Vai ser maravilha. Se você disser para mim: pastor,
Eu estou impactado porque a Bíblia diz, eu prego, que apertado é caminho, estreito é o caminho e apertada a porta, e são poucos os que entram por ele. Como é que pode? Você pregou isso a vida toda, mas você esqueceu que a Bíblia diz que o inferno foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Você escolhe o versículo que você quer para justificar a sua indeficiência e não olha o que a Bíblia diz depois? Qual vai ser a solução se o inferno foi para o diabo e seus anjos? E só quem quiser ir para lá é que vai, porque Deus não é bobo. Ele nos fez imagem e semelhança, e o lugar do ser humano é o céu. Só vai para o inferno quem não quiser entrar no céu, quem não for para o céu, porque é para o diabo e seus anjos. Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia: enche a casa, minha casa precisa ficar cheia de gente. Você vai dizer, mas um se desviou, azar de quem se desviou. Mas não pare de pregar o evangelho, porque um se desvia quando outros estão com fome. Outros estão com fome. Deus nos fez para o céu. Meu lar é o céu. Qual é o teu lar? Para onde é que você vai? Depois dessas coisas, para onde é? Pois é, imagine só, no final de todas as coisas, o diabo com o inferno cheio de gente, porque você não ajudou a ir para o céu. Você ajuda a ir para o inferno, você manda para o inferno. Não mande não. Se agarre com o pecador. Não solte ele de jeito nenhum. Brigue na porta do inferno por ele. Aí você imagina, depois dessas coisas, o diabo olha e diz assim: aí Deus, não teria sido melhor naquele dia em que eu quis mandar ti tomar o teu trono, que tu tivesse deixado? Olha como tu és incompetente. Você fez nascer 8 bilhões de pessoas. Lá no interior, 10 mil pessoas. E você foi incompetente para salvá-las. E você mandou para mim, ganhei de ti. Dei de capote. Mais gente, feitura, imagem tua, olha o inferno. Você não é Deus coisa nenhuma. Deus vai ganhar ou vai perder? Vai ganhar ou vai perder? Deixa eu perguntar de novo, vai ter mais gente no céu ou mais gente no inferno? E o que é que nós vamos fazer? Anunciar a palavra, ainda que a gente não veja, aceitar Jesus, mas todos deverão ouvir a palavra de Deus, para que possam ser salvos, para que sejam e possam ir para o céu, ainda que eu não veja, ainda que não seja com a minha regra. Eu sou pastor do céu, pastor de Jesus. Levante a mão. Comece pela sua casa, hein? Se prepare que Jesus vai começar a ganhar na sua família. Se tiver só um crente, vai ter mais da metade de crente na sua família. Pode semear, pode acreditar, pode ver. E aquele pior pecador na sua família, não bote ele no inferno não. Não vai para o inferno alguém que é pecador. Vai para o inferno alguém que rejeitou a salvação. Não se vai ao inferno por causa do pecado, porque todos nós somos pecadores. Se vai para o inferno quando se rejeita a salvação. Pegaram? Quando se rejeita, quando se sela, até a última hora, até a última hora, a voz do Espírito Santo vai usar a palavra e vai dizer: meu filho, o teu lugar é o céu. Minha filha, o teu lugar é o céu. Você foi drogado, mas o teu lugar é o céu. Te lembra? Te arrepende. Você foi faccionado, mas o teu lugar é o céu. Te arrepende. Eu ainda estou aqui contigo, e eu sou esse evangelista do céu. Quantos querem ser ganhadores de alma aqui? Quando querem renovar o seu voto? Quantos querem pensar naquela cidade, naquela vila? E quando você voltar para lá, ande aquela cidade toda orando e abençoando na rua as pessoas e as casas. Vai ter uma grande colheita, porque depois disso tudo nós vamos para o céu. Diga, nós vamos para o... Diga.
Quando Jesus disse, eu termino, Jesus disse para Pedro: edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse assim: Pedro, eis que eu te dou as chaves do céu. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares será desligado no céu. Aí a história diz que Pedro é o primeiro papa, que não sei o que, inventa um monte de história. E alguns dizem assim: tem alguém que tem a chave do céu. Sabe o que Deus, Jesus disse? Jesus disse, na verdade, isso: a minha igreja, o inferno não ganha dela, a não ser que você, Pedro, queira fechar a porta das pessoas que estão perto de você. Se você fechar a porta, se negar a pregar, elas não vão poder ouvir. Você tem a chave para abrir o céu. E abre o céu quem prega o evangelho. E abre o céu quem anuncia a palavra de Jesus. E fecha o céu quem não prega o evangelho. E fecha o céu quem não prega o evangelho. Você vai deixar essa pessoa ir para o inferno, porque você não abençoou essa pessoa com cara de pastor. Com pastor, como foi? Ixi. O inferno que se prepare. Chegou Daniel Berg com o navio aqui, só os dois. Não tinham onde morar, não tinham dinheiro, nem sabiam falar o idioma. Sabe quantos milhões nós somos, Assembleia de Deus, hoje? 30 milhões de crentes. 2. Sabe quantos nós temos aqui hoje? Aqui hoje nós temos, sei lá, no mínimo nós temos aqui 6 mil a 10 mil pessoas. Imagine o estrago que nós vamos fazer no inferno. Imagine quando a gente sair daqui hoje. Imagine quando você chegar em casa, aquele filho que está perdido, você dá um pulo no cangote dele, dá um beijo e diz: a paz do Senhor, meu filho, vamos para o céu com a mamãe, vamos para o céu com o papai. Ele vai se assustar. Que foi que houve? Você diz assim: Jesus falou comigo na convenção, e que depender de mim o teu lugar é o céu. E teu filho vai dizer assim: mas eu estou dominado pela droga. Você diz: está agora, mas vai ser liberto. Vai para o céu, vai para o céu, vai para o céu. Deus te abençoe. Quantos vão ganhar almas? Dê um grito de glória a Jesus bem forte. Quantos estão dizendo para o inferno que o inferno não vai prevalecer? Diga aleluia. Ele está aqui.